Tiago, capítulo 5. Vou ler a partir do versículo 13 até o final do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Alguém de vocês está sofrendo? Faça a oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecados. Oremos novamente. Pai amado, Pai bendito, louvado seja o teu nome pela excelência da tua palavra. Como dizia há pouco, uma epístola breve de 5 capítulos, mas já estamos na 17ª mensagem, e certamente produziria mais pregações se nos dedicássemos em alguns momentos a esmiuçar mais o texto sagrado, tamanha riqueza, tamanha grandeza da tua santa palavra. Te louvamos, ó Deus, e pedimos que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações nessa manhã. Fale aqueles que ouvem essa mensagem, talvez através de uma gravação, de uma transmissão, que o teu Espírito ministre aos nossos corações e nos ensine com essa porção preciosa, rica como toda é, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, muitas pessoas, talvez já tenham ouvido isso, dizem que as últimas palavras de um homem ou de uma mulher são de grande importância. Quando uma pessoa, nem sempre isso é possível, às vezes pessoas partem sem a oportunidade de se despedirem de familiares, mas quando uma pessoa está num processo de enfermidade, às vezes já no final da sua vida, e tem a oportunidade de se despedir dos familiares, normalmente as últimas palavras dela são palavras de muito peso, que a pessoa sabe que dali estará partindo e nunca mais verá, pelo menos nessa terra, somente nos céus, se for um cristão, e depois dos novos céus e nova terra, aqueles que ali estão. Então, as últimas palavras de uma pessoa são carregadas de significado, carregadas de sentido, carregadas de peso, porque você quer, nos seus últimos suspiros, transmitir mensagens importantes, relevantes, para ficarem gravadas na mente daqueles que te ouvem. O que temos diante de nós hoje são as últimas palavras, não de Tiago, possivelmente o irmão de Jesus, que embora irmão de Jesus, como vimos lá no início das pregações, se apresenta como servo de Jesus, que é mais importante do que sua filiação natural com Jesus, era a sua condição de servo de Cristo. Não necessariamente foram as últimas palavras dele, mas são as últimas palavras que temos registradas de Tiago na sua epístola. Vamos meditar hoje apenas sobre os versículos 19 e 20. Mas antes disso, eu queria fazer um breve retrospecto, nós relembrarmos de forma breve o que ele trouxe ao longo de toda essa carta. Claro que não vou pregar os 5 capítulos novamente, todas as pregações estão disponíveis em nosso canal do YouTube, temos uma playlist lá, uma lista com todas as mensagens. Eu sugiro que depois você entre e ouça novamente, ouça se você ainda não ouviu, talvez na condução. Essa semana eu recebi um devocional do meu pai, em que o autor escrevia de uma irmã que levava, acho que 1h30 se deslocando para o trabalho, e ela dizia que aquele tempo era o santuário dela. Todos os dias ela dedicava esse tempo de deslocamento para orar, para ouvir louvores, para ouvir pregações. Então, quem sabe você no seu carro, ou numa condução, ou no momento que você está numa atividade, você possa dedicar-se a ouvir, a aprender da palavra de Deus. Faça isso. Isso é muito bom. Claro que precisamos ter um tempo parado, a sós, porque no trânsito, na agitação, há muitas distrações, especialmente se você está dirigindo, tem que dirigir atento, mas precisamos parar, nos aquietar na presença de Deus. Mas também no dia a dia, encha-se da palavra de Deus, ouça louvores enquanto lava uma louça, ouça a palavra enquanto você está fazendo alguma atividade em sua casa, enquanto você está se deslocando, ou no trabalho, no momento em que isso não atrapalhe o seu andamento no trabalho. A propósito, lembrando aos irmãos, estamos fazendo a leitura bíblica. Esse mês a leitura ainda está sendo muito suave. Até a Tati, minha esposa, falou, um capítulo por dia, está tranquilo. Eu falei, mas
Não se acostuma não que o negócio vai apertar, porque a gente está fazendo uma leitura progressiva. A gente está deixando os livros mais complexos do Antigo Testamento para o ano que vem, e também começamos uma leitura mais suave, a leitura vai ficando um pouco mais intensa. Então, a partir do próximo mês, nós vamos ler o livro de Mateus, o livro de Daniel e possivelmente mais um trecho do livro dos Salmos. Então, vão ter mais leituras. Então, se você está com a sua leitura atrasada, ou você não começou, aproveite essa semana aí, última semana de março, para colocar sua leitura bíblica em dia, e a partir de abril a gente vai começar num ritmo um pouco mais puxado. Eu tenho feito uma analogia que eu me lembrava, eu mesmo lembrei da ilustração que eu fiz. Ontem eu estava lavando uma loucinha lá em casa, não tinha quase nada, e a Tati chegou com um potinho que o João tinha comido, né, as suas bananas, que ele come bastante, e aí eu olhei aquela pia, tudo limpinho, não tinha quase nada, aí peguei o potinho dele e lavei, não vou botar um potinho, está tudo limpo. É mais fácil, a leitura é assim, se você deixar acumular, você deixar muita louça na pia, você desanima, agora eu vou ter que lavar essa louça toda de uma vez, e deve lavar. Então, se você deixar acumular a leitura, fica mais difícil, mas se você dia após dia tiver esse hábito, além de alimentar a sua alma, o Salmo 19 diz que a palavra de Deus ela é perfeita, ela refrigera a alma, ela traz cura, a palavra de Deus tem poder sobre as nossas vidas, você também vai conseguir nos acompanhar nessa leitura. Então, voltando para cá, vamos fazer um breve retrospecto, você pode ouvir as mensagens novamente, se assim desejar, lá no nosso canal do YouTube, são 17 mensagens, mas eu queria pontuar rapidamente alguns assuntos que Tiago trata na sua carta, para vermos, por fim, como ele encerra a sua carta. Voltando ao capítulo 1, vamos combinar que você vai deixar a sua Bíblia agora aberta em Tiago e ficar bem esperto, que eu vou falar o capítulo e o versículo e nós vamos reler somente alguns trechos para lembrar de algumas coisas importantes que vimos ao longo desses últimos meses, nessa série de mensagens no culto da manhã. Capítulo 1, versículos 2 a 4, vamos ver hoje como Tiago termina, mas olha como Tiago começa a sua carta, sem nenhuma preocupação em ser palatável, ser agradável aos seus leitores, mas ele já chega falando de provação. 1, 2 a 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria, olha o que ele diz, grande alegria, o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Versículo 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Semana passada à noite, o diácono Valquir pregou sobre Daniel 3, quando os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, esse é o nome babilônio deles, são lançados na fornalha. O diácono Valquir falou da aprovação, primeiro ponto, depois da aprovação e depois da promoção. Eles foram provados por Deus, foram aprovados por Deus e foram promovidos dentro do contexto da Babilônia. E assim nós somos provados, esperamos ser aprovados por Deus, e a nossa promoção, como dizia muito bem o diácono Valquir, será maior do que qualquer promoção dessa terra, porque estaremos para sempre na presença de Deus. Então aqui Tiago nos ensina que o crente passa por provação, e que no meio da aprovação nós devemos buscar a aprovação de Deus. Então, mesmo que ninguém te aprove, mesmo que as pessoas não te entendam ou te recriminem, se você está sendo fiel a Deus, se você está buscando a aprovação de Deus em meio à aprovação, bem-aventurado você é, pois você está suportando com perseverança a aprovação, buscando a aprovação do Senhor. Depois, Tiago fala de uma distinção importante entre provação e tentação, porque uma coisa é a aprovação que Deus permite que seus filhos passem, outras coisas são a tentação que vem ao nosso coração, que tem uma origem diferente. Versículo 13 do capítulo 1 diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebida, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então a provação procede de Deus, mas a tentação procede do nosso próprio coração, como o Tiago ilustra muito bem aqui, falando semelhante a uma gravidez. A cobiça concebe o pecado e o pecado nos leva à morte. Então, a tentação vem do nosso coração. Claro que Satanás, os demônios, o mundo, muitas vezes te impulsionam à tentação, mas a origem da tentação não está em Deus, está no nosso próprio coração, que cobiça aquilo que não glorifica a Deus, mas a provação vem do Senhor. É muito importante essa distinção, porque tem gente que pode estar sendo tentado e cedendo ao pecado, dizendo, não, Deus está permitindo. Não, nós temos que resistir ao pecado, mas
temos que ser aprovados, perseverantes em meio às provações. Depois ele continua falando da palavra do crente e da palavra de Deus, versículo 19. Vocês sabem estas coisas, meus irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Palavras de sabedoria, como eu tenho dito ao longo dessas mensagens, Tiago é por muitos considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento. Estamos lendo na leitura bíblica uma parte do livro de Provérbios, e Tiago tem muitos ensinos práticos. Ele fala, sermos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para ficar irados. Lembre-se, como falei quando preguei sobre esse texto, que temos 2 ouvidos e uma boca apenas, então devemos ouvir mais e falar menos e se irar menos ainda. E aí ele continua aqui no versículo 21, portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, o qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então, Tiago alerta que a nossa palavra a gente deve tomar cuidado, e a palavra de Deus nós devemos ouvir, e glória a Deus que você está aqui essa manhã ouvindo a pregação da palavra de Deus, que muitos têm participado da nossa escola bíblica dominical, estamos estudando o Pentecostal Reformado, como eu tenho avisado aos irmãos, se tornará um curso regular em nossa igreja, então é importante você já vencer essa etapa, se você tiver condições, fique conosco para a nossa aula que vai começar daqui a pouco. Então você está ouvindo a palavra, se você estiver fazendo o plano de leitura que fazemos um ou outro, você está lendo a palavra, você está estudando a palavra, tudo isso é muito importante, mas não é suficiente. Precisamos praticar a palavra de Deus. Lembre-se que Jesus disse no final do Sermão do Monte, 2 homens, o sábio, o prudente e o imprudente. Um construiu a sua casa sobre a rocha, esse é que ouve a palavra e a pratica, e aquele outro imprudente construiu sobre a areia. Aquele ouviu a palavra também, mas não praticou, e quando vieram as chuvas, as tempestades, a sua casa desmoronou. Então, precisamos ouvir a palavra, precisamos estudar a palavra, precisamos praticar essa palavra, irmão. E aí nós precisamos da graça do Senhor, do poder do Espírito Santo, para que essa palavra saia das páginas da Bíblia, encontre morada em nosso coração e se traduza na nossa vida, irmãos. Vivermos literalmente aquilo que a palavra nos ensina. Aqui no versículo 27, concluindo esse retrospecto do capítulo 1, ele diz sobre a verdadeira religião. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Temos uma vida de misericórdia pelo que sofre. Os órfãos e as viúvas aqui sofriam muito naquele contexto daquela cultura, e ainda hoje, muitas vezes, e guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, servir ao próximo e glorificar a Deus com uma vida que honra ao Senhor. Então, depois de falar de provação, de bem-aventurança na aprovação, da prática da palavra de Deus, do cuidado com as nossas palavras, no capítulo 2, Tiago condena a parcialidade. Ele faz uma ilustração aqui que talvez tenha acontecido naquela igreja, de alguém pobre chegando à igreja e sendo desprezado, falado para ficar lá no fundo da igreja, deixado de lado, e chega uma pessoa sentada junto ao estrado dos pés dos irmãos, e alguém rico entrando na igreja e sendo tratado de uma forma especial. Capítulo 2, versículos 8 e 9, ele diz assim: se vocês, de fato, observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Então, Tiago fala, a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, independente de quem seja esse próximo. Não podemos tratar uma pessoa melhor porque ela tem mais dinheiro, ou porque ela pode gerar um benefício para nós, e principalmente no âmbito da igreja. As pessoas têm que chegar na igreja e serem recebidas da mesma forma, independente da sua conta bancária, independente das suas vestimentas, independente do seu temperamento, recebermos com amor, sem parcialidade, sem querer beneficiar alguém porque tem algo a promover de benefício para você ou para a igreja. Depois Tiago fala sobre fé e obras, capítulo 2 ainda, versículo 14. Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem-se de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então não podemos dizer que temos uma fé em Deus poderosa e vermos alguém passando necessidade diante de nós e não estendermos a mão e não ajudarmos. Claro que há situações de pessoas aproveitadoras, oportunistas, e devemos ter esse discernimento quando você percebe que a pessoa está querendo sempre se aproximar de você para se aproveitar da sua generosidade,
Mas se alguém realmente estiver necessitado e você tiver condições de ajudar, faça isso, pois não podemos amar somente de palavras. João diz isso. Vamos dar um passeio lá em 1 de João rapidamente. Só sair de Tiago para 1 de João, esse breve retrospecto que estamos fazendo. 1 de João, capítulo 3. João fala algo muito semelhante. 1 de João 3,16. É fácil lembrar. Todo mundo conhece João 3,16. Porque Deus, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que diz 1 de João 3,16? Leiamos todos juntos. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, em João 3,16, aprendemos que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho por amor a nós. E em 1 de João 3,16, reconhecemos que nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. No versículo 17 ele diz: ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Falar que tem fé, falar que tem amor é fácil, irmão. É só pronunciar essas palavras. Eu tenho fé, eu tenho amor, eu sou uma pessoa de muita fé e tenho muito amor ao próximo. Mas na hora que chega alguém com uma necessidade junto a você, essa fé se traduz em obras ou é só de boca? É isso que Tiago fala também. Voltando a Tiago, capítulo 2, falando sobre fé e obras, ele dá dois exemplos do Antigo Testamento, Abraão e Raabe, capítulo 2, versículo 22, diz assim, Tiago: você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Vimos que isso aí gera um pouco de controvérsia. Até Martinho Lutero, em algum momento, pensou em tirar Tiago das escrituras por conta dessa controvérsia, mas depois reconheceu que deveria estar, porque Tiago não está brigando com Paulo, não está falando que somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé, mas a fé, justificados pela graça, salvos pela graça, justificados pela fé, mas essa fé tem que ser traduzida em obras, irmãos. Alguém que diz que foi salvo por Jesus Cristo tem que manifestar boas obras. Abraão ouviu do Senhor que levasse Isaque, seu único filho de Sara, para sacrificá-lo, e Abraão ouviu, ou seja, ele teve fé que Deus falou com ele, que honraria a sua obediência, e ele obedeceu e foi. Raabe, como fala na sequência, ouviu que Deus julgaria Jericó, e ela recebeu os espias e os guardou. Então ela teve fé. Raabe foi uma mulher que teve fé e creu que Deus entraria com juízo sobre Jericó, e ela teve uma obra de guardar os espias, protegê-los para que não fossem mortos. Então, ele fala sobre a conjunção de fé e obras. Capítulo 3, Tiago entra num assunto muito importante, vimos sobre isso, ele fala do poder da língua, irmãos, como é importante, cuidado que devemos ter com a língua. Capítulo 3, a partir do versículo 7, estou lendo só um trechinho bem curto, ele diz assim: pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Meu irmão, ele está falando que é mais fácil você domar um cavalo bravo, domar um animal selvagem, você domar um leão, do que você domar a sua língua. Olha que coisa, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Antes, eu não vou ler por causa do tempo, mas ele faz 3 exemplos de coisas bem pequenas que direcionam algumas coisas grandes. O freio nos cavalos, o cavalo é grande, é forte, mas aquele freio faz com que o cavalo seja direcionado. O leme nos navios, um grande navio tem a sua direção alterada por um pequeno leme que fica ali, e perto do navio ele é muito pequeno. E por fim, uma fagulha que gera um incêndio num bosque ou numa floresta. Uma pequena fagulha pode gerar um incêndio que vai consumir toda uma floresta. Então, um freio direciona um cavalo, um leme direciona um grande navio, e uma pequena fagulha pode botar um incêndio em toda uma floresta. E assim a língua, sendo um pequeno órgão que está ali dentro da nossa boca, pode gerar muitos males. Devemos tomar muito cuidado com a nossa língua. Amém?
Cuidado com o que você fala. E como Tiago não vivia em nossos dias, se ele vivesse, talvez ele dissesse também da língua e dos dedos. Cuidado com o que você coloca nas suas redes sociais. Cuidado, não mande letra para alguém pela rede social. Alguém chateou com você, você vai lá no seu status do WhatsApp, ou no Instagram, ou do Facebook, e bota alguma coisa. Não faça isso. Se você tem alguma coisa para resolver com a pessoa, vai tete a tete, de preferência pessoalmente, e conversa e acerta os ponteiros com aquela pessoa. Não faz nada, entrega nas mãos de Deus, porque rede social não é lugar de lavar roupa suja, amém? Então, cuidado com a sua língua, cuidado com os seus dedos, cuidado com aquilo que você digita ou que você fala no áudio, aí sim com a sua língua. Tome cuidado, não exponha. Tem gente que se expõe demais na rede. Eu falo isso com tranquilidade, porque vocês sabem que eu não tenho rede social, só tenho WhatsApp. Então, eu não estou vendo o Instagram de ninguém, eu acho isso uma perda de tempo, chato demais. Não estou condenando quem está, mas eu não faço, não gosto. E acho que é muita perda de tempo. Mas pode ser até um dia que eu volte a ter. Tem alguma utilidade também, né? Você divulga coisas boas. Eu ouço muitas pregações, vídeos bons no YouTube, por exemplo, que não deixa de ser uma rede social. Mas cuidado, não se exponha. Tem gente que se expõe demais, expõe muito a sua vida. Guarde sua vida para você e para quem é importante para você. Tome cuidado com a sua língua e também com os seus dedos. Capítulo 4, Tiago faz uma denúncia muito importante. Quando eu preguei sobre esse texto, eu falei como esse texto é atual para a igreja brasileira. Como a igreja brasileira precisa voltar os olhos, pois muitas vezes, em nome de alcançar os perdidos, a igreja tem se tornado mundana, tem alargado as portas, mas como diz a irmã Lia, a porta é estreita e não sofreu reforma, continua estreita, mas muitas igrejas têm procurado alargar as portas para colocar mais gente para dentro, e nisso entra muita gente que não conhece ao Senhor verdadeiramente, e o mundanismo tem entrado na igreja, e aqui no capítulo 2, versículo 2, ele diz assim, vocês cobiçam, presta atenção, ele está falando isso para a igreja, e talvez aqui estivessem falando para a liderança da igreja, e olha como é que estava a igreja, vocês cobiçam, versículo 2, e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem, pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. Tiago identifica que havia facções, havia lutas dentro daquela igreja, problemas graves, e qual era o problema? Que gerava tudo isso, falta de oração, porque ele fala, vocês vivem a lutar, a fazer guerras, nada têm porque não pedem, ou seja, eles não pediam a Deus, eles não oravam, ou quando pediam, versículo 3, pediam mal, pensando só nos seus prazeres. E como isso está presente na vida de muitos cristãos hoje, que vivem em guerra dentro do seu lar, em guerra no seu trabalho, em guerra na sua vida pessoal, mas não tem uma vida de oração, ou quando tem uma vida de oração voltada somente para si mesmo. Muitas igrejas ensinam hoje que você tem que determinar o que você quer diante de Deus. A Bíblia não ensina isso. Precisamos pedir e crer que Deus é poderoso para nos conceder coisas boas. Um pai, nós sendo maus, concedemos coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus, que é pai, não considerar que o Espírito Santo, aqueles que o pedem, diz lá no Evangelho segundo Lucas, devemos pedir sim, mas não determinar. Quem somos nós para determinar o que o Deus Altíssimo vai fazer? Então muitos hoje vivem guerras, lutas, porque não oram, ou oram focados só em si mesmo, em seus prazeres, e Tiago faz essa denúncia, e no versículo 4 ele diz algo muito duro e muito importante, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Tiago é taxativo. Não tem como caminharmos com a mente do mundo, com as práticas do mundo, com o linguajar do mundo, com a mente do mundo e sermos amigos de Deus. Se fizermos isso, nos tornaremos inimigos de Deus e sofreremos juízo da parte dele. Mais à frente, Tiago fala como vencermos o mundanismo. Então, como resistirmos ao mundanismo? Versículo 7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Muita gente quer resistir ao diabo, quer ter força para resistir aos intentos de Satanás, mas não querem se submeter a Deus. Então precisamos nos submeter a Deus, nos sujeitar a Deus, para aí sim termos condições de resistir ao diabo. E no versículo 10 ele diz também um antídoto contra o mundanismo em nossos corações. Humilhem-se diante do Senhor e ele hoje... Leia comigo o versículo 7 e o versículo 10 bem alto, todos juntos. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Glória a Deus. Tiago fala também de algumas questões práticas. Versículo 11, ele fala do cuidado com a língua, novamente, especialmente com a maledicência. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Cuidado
com o que sai dos seus lábios em relação aos irmãos. Cuidado com a fofoca, cuidado com aquele irmão, aquela irmã que você sabe que gosta de falar mal dos outros e fala para você: eu queria falar de alguém só para você orar. Então não precisa falar, não, eu vou orar e o Espírito Santo vai me revelar. Você pode sair com essa. Cuidado com a maledicência. No versículo 13, ele fala: cuidado com a arrogância, da gente achar que a gente vai fazer nossos planos e vamos resolver por nós mesmos. Versículo 13, escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Quando preguei sobre esse texto, não quer dizer que tudo que você vai falar, vou na padaria se Deus quiser, vou trocar de roupa se Deus quiser, você não tem que tudo falar que se Deus quiser, mas o que ele está dizendo é da intenção do coração, de nós sabermos que podemos fazer planos e projetos, e é bom que assim seja. Estamos fazendo planos para a nossa igreja, fizemos uma agenda até o final do ano, essa semana, Marcinha e a Cris me ajudaram nisso aí, minha mãe também, a gente estava trabalhando juntos ali, Diácono César, a gente teve uma reunião essa semana, planejamos muitas coisas até o final do ano, isso é bom, mas faremos o que planejamos, se Deus assim permitir, pois se não o for, Deus dará outra direção. Então, cuidado com a arrogância do coração humano, e na nossa cultura, que é tão viciada em controle, a gente quer controlar tudo, a gente quer preparar tudo para ter uma saúde perfeita, para ter uma vida tranquila, para ter bem-estar, e as pessoas se iludem achando que estão no controle, até que chega uma pandemia, como aconteceu alguns anos atrás, até que chega uma doença inesperada, chega uma incerteza financeira ou de saúde, a gente vê que a gente não tem controle de nada. Precisamos depender do Senhor. Tiago, já no capítulo 5, o último, já estamos concluindo essa breve recapitulação, ele faz um alerta duro aos ricos avarentos, aqueles que têm riquezas e oprimem o pobre. Versículo 1: escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. Versículo 4: eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Há um juízo certo sobre os poderosos que oprimem o povo de Deus. Aqui, possivelmente, Tiago escrevia para judeus, cristãos que haviam perdido muitas coisas e eram oprimidos por ricos, ímpios, e há um juízo sobre eles. Isso nos traz paz, irmãos, pois vivemos num país muito injusto. Vemos muitas injustiças, muita maldade, muita guerra. Bairros próximos aqui, como a Muzema, está em constante guerra, conflitos constantes. Gardênia Azul, são assim, os bairros que nesse momento estão tendo muitos problemas. Há pouco tempo atrás aqui era o Anil, Rio das Pedras também vira e mexe, tem alguma coisa. Quanta maldade, quanta violência, irmãos. Mas nós sabemos que aqueles que oprimem o povo de Deus, aqueles que fazem mal, se não se arrependerem, serão julgados por Deus. Mas e o povo de Deus? Como deve viver enquanto vive isso tudo? Versículo 8. Ele diz: sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, em meio à injustiça, à dificuldade, à opressão desse mundo mal, devemos ter paciência e fortalecer o nosso coração. Lembra de Provérbios que diz: sobre todas as coisas, guardem o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Tiago, no versículo 10, diz: irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Quando preguei sobre isso, lembrei do caso de Isaías, que foi chamado por Deus há por 3 anos, Isaías capítulo 20, andar desnudo e despido e descalço, para ilustrar um cativeiro que viria sobre um povo. Isaías obedeceu. Lembrei de Jeremias, que foi jogado numa cisterna para morrer e ficou com lama até o joelho. Lembrei de Oséias, que recebeu a sua mulher adulta novamente e pagou. Oséias capítulo 3 para recebê-la novamente. De Ezequiel capítulo 24, que Deus fala que a sua mulher morreria, ele não deveria fazer luto por isso, e assim acontece. Ele fala ao povo pela manhã e à tarde, a sua mulher morre, e ali Deus usa a vida do profeta como uma mensagem para o seu povo. E Tiago fala: tomem como exemplo o sofrimento e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Então, em meio ao sofrimento, busque a aprovação de Deus, busque honrar a Deus, seja perseverante. Olhe que muitas pessoas nas páginas da Bíblia e na história da igreja, e talvez bem perto a você, têm sofrido por amor a Deus, e isso agrada ao Senhor, se for assim necessário. Fala do exemplo de Jó, versículo 11. Quando eu preguei sobre isso, fiz um resumo do livro de Jó. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem.
porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então, no meio do sofrimento, da angústia, lembre-se que assim como foi com Jó, no final, na vida daquele que serve e teme ao Senhor, tudo acabará bem. O texto que lemos no início, versículos 12, 13 em diante, ele fala da importância da oração. Versículo 13, está alguém sofrendo, faça oração, está alegre, cante louvores, está doente, chama os presbíteros da igreja, e estes façam unção sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Versículo 16, a importância de confessar os pecados uns aos outros, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. E por fim, ele cita o exemplo de Elias, o profeta que orou ao Senhor, embora o texto lá de Reis não fala isso, mas Tiago nos revela, e Deus cessou a chuva por 3 anos e meio, e depois orou novamente, e Deus derramou abundante chuva, depois que o povo tirou a idolatria por meio do extermínio dos profetas de Baal e do poste. Depois de tudo isso, irmãos, fizemos uma jornada aí de alguns minutos, atravessando essa epístola toda. Como Tiago vai terminar a sua carta? Falou tantas coisas, podia terminar aí, né? Com o exemplo de Elias. Falou tantas coisas relevantes sobre a língua, sobre a aprovação, sobre a palavra de Deus, sobre o cuidado com a arrogância, não fazemos planos confiando em nós mesmos, mas sabendo que dependemos do Senhor, sobre o mundanismo, vencemos o mundanismo nos humilhando diante de Deus e nos submetendo a Ele, sobre o exemplo dos profetas, sobre termos paciência e termos o coração fortalecido. Como Tiago vai concluir depois disso tudo? Ele conclui de uma forma meio abrupta, assim, meio de uma hora para outra, não conclui como outras cartas, por exemplo, do apóstolo Paulo, que há uma conclusão clara. Romanos capítulo 16 é uma longa e extensa saudação, por exemplo, que o apóstolo faz aos romanos, aos irmãos daquela igreja. Tiago acaba de uma forma assim muito abrupta, mas fala de algo muito importante nos versículos 19 e 20. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Depois de falar de tantas coisas importantes, ele conclui a sua carta falando de algo crucial. Nós temos um coração misericordioso e temos esse movimento de resgate, de resgatar alguém que sofre. Eu, uma vez, fui participar de um evento pelo Geração Ação lá na Paraíba, estava em Campina Grande. E aí, depois da atividade na igreja, era à noite, eu acho que eu preguei na igreja naquela noite, eu não me lembro direito. A gente foi comer uma pizza numa pizzaria da cidade. E estava eu e o pastor Henrique da Abolição, que é muito meu amigo, um amigo querido, pastor da igreja da Abolição, e ele tinha ido lá para Campina Grande também. E o pastor Henrique é enfermeiro, ele é bombeiro, ele profissionalmente é bombeiro, e ele é enfermeiro, e além de trabalhar como enfermeiro, ele trabalha como socorrista, em ambulâncias, e trabalha como socorrista. Aí a gente estava comendo a pizza, aquela maravilha que é a Paraíba, né, meu Deus do céu, além de bonito, aquelas comidas deliciosas, carne de sol, e só coisa boa. Mas estava na pizzaria, confesso que eu preferia estar num lugar para comer carne de sol, baião de dois, mas estávamos na pizzaria naquele dia. E aí estava eu, o Henrique do meu lado, e os pastores lá de Campina Grande, e daqui a pouco eu ouvi um barulho, uma freada e um barulho, uma batida. Aí eu pensei assim, acho que teve um acidente. A pizzaria era numa via principal. Aí eu pensei assim, deve ter tido um acidente, porque pelo barulho sugeriu que alguém tinha sido se acidentado. Aí eu pensei assim, na hora eu pensei rápido, né? E vou avisar o Henrique, para o Henrique ir lá, porque ele é enfermeiro, ele sabe fazer as coisas, né? Irmãos, quando eu virei para o lado, o cara evaporou. Até fiquei preocupado dele ter sido arrebatado, eu ter ficado. Ué, mas cadê o cara? Estava do meu lado. Mas o instinto que já está no coração dele, eu pensei, poxa, deve ter sido um acidente, deve estar precisando de ajuda. O Henrique já foi, porque ele é socorrista, é a profissão dele, ele é enfermeiro e ele trabalha com isso. Ele trabalhou por um tempo na ambulância da Ponte Rio-Niterói, e ele ficava ali na ambulância quando tinha acidente. Então, quando o Henrique ouviu, enquanto eu estava processando assim, deve ter acontecido um acidente, o Henrique já estava lá. E aí, quando eu cheguei lá, o Henrique já estava em cima do cara, foi um cara de moto, que estava vindo, e uma van, um carro, não me lembro, foi fazer um contorno, e o cara chapou na lateral do carro, e o cara estava caindo, o Henrique já estava em cima do cara, orientando o cara a guardar o pescoço, fazendo isso aqui, não, fica assim, fica assado, que não sei o quê. Aí eu cheguei lá e comecei a evangelizar o cara, eu falei, bom, a parte médica é com ele. Você conhece Jesus? Já que eu não posso fazer nada nessa parte, meu amigo aqui, Henrique, resolve aí a parte humana que eu vou falar de Jesus para esse cara aqui.
E comecei a falar do amor de Jesus. No amor, né? Se o acidente foi grave e você morrer, tu não tiver Jesus, vai para o inferno. Mas não fui tão direto assim, não, quase. Mas a prontidão do pastor Henrique me assustou, irmãos. Porque ele tem essa coisa do socorrista, do enfermeiro. Aconteceu alguma coisa? Vai. Quando eu pensei em ele, já estava lá. E assim, Tiago fala que nós devemos ser em relação àqueles que se desviaram da fé, irmãos. Precisa haver em nosso coração. Claro que nós não convencemos ninguém. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Não cabe a nós não temos esse poder, irmãos. Quando eu comecei a caminhar na igreja, eu tive essa ilusão de que a gente poderia convencer alguém, e Deus me deu, não sei se o prazer ou o desprazer, de acompanhar algumas pessoas muito duras de coração. E uma pessoa em particular, ela recebia auxílio de todo mundo, oração, aconselhamento, e nunca caminhava, fazia tudo errado. E o outro que não recebia tanto, cresceu, prosperou, vive, até eu já citei aqui o diácono Alessandro Vivone, um homem de Deus lá, um diácono na igreja da freguesia, e chegou na igreja e, por mais que não tivesse a atenção que a gente gostaria que ele tivesse, e ele nunca reclamou disso, eu que pensava que a gente queria dar mais para ele, tamanha a sede, a fome dele, e as lutas que ele e Viviane passavam na sua conversão. Mas Alessandro veio com vontade e hoje está servindo a Deus com alegria, louvado seja Deus. E essa outra pessoa recebeu toda a sorte e investimento e não avançava. Por quê, irmãos? É obra do Espírito Santo, e a pessoa precisa estar disposta a abrir o coração e o Espírito Santo fazer uma obra naquele coração. Então, não que dependa de nós, mas nós precisamos ter esse ímpeto. Tiago conclui tudo o que vimos até aqui, toda essa preciosidade, dizendo sobre a importância de buscarmos resgatar aqueles que se desviaram. A gente precisa ter isso no nosso coração, irmãos. O pastor também precisa ter isso no coração, mas não só o pastor, todos nós. Quem você conhece que esteve ou aqui na nossa igreja ou outra igreja, não interessa se foi daqui, da freguesia ou de uma outra igreja, mas que hoje está longe dos caminhos do Senhor. Busque essa pessoa, mande uma mensagem, evangelize, fale do amor de Deus. Aqui o contexto, como eu disse, provavelmente Tiago pregava para judeus, cristãos que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano e agora pelos judeus que não aceitavam que eles tinham sido convertidos a Cristo. Então, pessoas no meio do sofrimento, da provação, estavam se desviando da verdade, estavam se desviando do Evangelho, e Tiago apela: meus irmãos, se alguém dentre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Ele não fala que você vai ter uma recompensa, você vai ganhar muito dinheiro. Se você salvar, se você resgatar o perdido, se você converter o pecador do seu caminho errado, você vai ganhar uma bolada de dinheiro, você vai ter uma vida muito próspera, você vai ter reconhecimento da igreja. Não fala nada disso, mas fala de algo muito mais importante: você salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Irmãos, precisamos ter esse coração que o meu amigo lá, o pastor Henrique da Abolição, teve ao ouvir o acidente, de ir em busca de resgatar o ferido. Precisamos ter esse coração. Vá comigo em Provérbios, capítulo 24, primeiro capítulo 10, Provérbios 10. Depois de tudo que vimos, ensinos tão preciosos, Tiago conclui sua carta de forma muito breve, muito abrupta até, mas dizendo algo muito importante. Provérbios 10, importância de resgatarmos o perdido. Provérbios 10, versículo 12, diz assim: o ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. E no capítulo 24, vá comigo a Provérbios 24, versículos 11 e 12. Olha que texto profundo, irmãos, e um alerta para nós. Provérbios 24, 11 e 12. Liberte os que estão sendo levados para a morte, e salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Você poderá dizer: não sabíamos de nada. Mas será que aquele que pesa os corações não o perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo? E não pagará ele a cada um segundo as suas obras. Então não adianta a gente falar: eu não sabia que fulano estava desviado, eu não sabia que aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã não estava indo mais à igreja, que ele estava com a vida toda perdida. Talvez você fale isso, mas se você de fato sabia, talvez eu não vou saber, o diácono Valquino vai saber, o diácono Giovanni, o irmão, a irmã na intercessão, ou seu marido, mas Deus sabe. Aquele que sonda os corações o percebe. Então, por temor a Deus e por amor ao próximo, vamos buscar resgatar o perdido. E ao fazermos isso, faremos o que o próprio Senhor Jesus
fez. Vá comigo em Lucas 15. Esse capítulo maravilhoso que tem 3 parábolas que Jesus responde aos fariseus e escribas que estavam criticando por receber pecadores e comer com eles. Temos ali a parábola da 100ª ovelha, da dracma perdida e do filho pródigo, que eu prefiro chamar a parábola do pai amoroso. Mas eu quero ler só a primeira delas, 3. Lucas 15, 4. Diz assim: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a ovelha perdida. Leia o versículo 7 comigo bem alto. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha o que diz o verso 10, depois da parábola da dracma perdida. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus, nas duas, fala da alegria que há nos céus por um pecador que se arrepende. Na parábola conhecida como do filho pródigo, ele mostra a alegria do pai ao receber o filho que estava perdido. Que nós guardemos esse ensino de Tiago, concluindo a sua epístola e concluindo essa série de mensagens. Se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Quem você pode sair essa manhã com o intuito de ser um resgatador? Talvez alguém que esteve na presença de Deus, alguém que esteve junto à igreja, alguém que esteve servindo a Deus, alguém talvez até que tenha tido ministério, e o Senhor está te incomodando para ser um resgatador, porque o nosso Deus, Ele fez isso conosco. Ele enviou Jesus Cristo para resgatar-nos como a 100ª ovelha, para nos resgatar, para nos salvar, e assim nós devemos fazer também uns pelos outros. Concluímos essa leitura, esse breve resumo, né, dessa epístola tão maravilhosa, com esse ensinamento de Tiago. Resgate os perdidos. Tenha esse intento no seu coração. Gere alegria nos céus. Nos preocupamos muito em alegrar pessoas dessa terra, um chefe, um marido, um filho, não há problema nisso, um amigo, mas busque alegrar a Deus, trazendo pessoas para a presença dele. Sabendo que podemos fazer coisas, mas que a ação depende do Espírito Santo. Mas o que estiver em nosso alcance, faça, pois o amor cobre multidão de pecados e você estará trabalhando para que uma alma seja livre da perdição. Fique de pé, vamos orar. Jesus Cristo morreu por nós, Jesus Cristo se entregou por nós, e assim devemos nos entregar também pelo que sofre. Te estimula a orar nesse momento. Talvez você tenha seus problemas, suas demandas, todos nós temos, mas eu quero te estimular a, nesse momento, orar por alguém que precisa ser resgatado, orar por alguém que precisa experimentar novamente do amor de Jesus. Faça essa oração. Presente uma vida, ou algumas vidas, que precisam conhecer ao Senhor, ou precisam ser resgatadas no poder do Espírito Santo. Presente ao Senhor nesse momento. Muitas pessoas hoje estão doentes, estão enfermas, porque vivem só para si mesmo. Lembre do Mar Morto, lá em Israel, que ele só recebe e nele não há vida. Talvez a alegria, a paz, o contentamento que você busca, você vai encontrar ao servir mais ao próximo, ao ter alegria em resgatar pessoas para o reino de Deus. Faça a sua oração.